né? E especialmente com a presença da nossa querida Sara, né? Nós divulgamos muito esse evento, não é? Então todo mundo já sabe, já leu, não é? Todo o currículo, o lindo currículo da Sara, né? O que ela traz hoje aqui, ela vai falar sobre um tema que muito é, como se diria, que muito nos toca, né, desafia, né, no momento em que nós recebemos os nossos filhos, né, que é a questão dos vínculos e dos traumas. Acontece vínculo quando há trauma, e como é essa história do trauma? Então, a Sara tem uma formação fantástica nos Estados Unidos, né, do TBRI, que ela mesma vai explicar para vocês, eu já falei um pouquinho, né, em áudio, escrevendo, né, sobre o TBRI, ela agora vai nos dar, assim, as explicações formais, tá? É uma oportunidade única para nós, já há muito tempo queria trazer a Sara, né, a gente não, por uma razão ou outra não deu, né? E achei que no webinar deste ano, né, seria importante. Que nós estamos num momento aqui, Sara, com muitas adoções de crianças maiores, adolescentes, pré-adolescentes, é muito, não é? E é desnecessário te dizer, né, todos os desafios que isso significa. Então, penso que a tua colaboração vai ser fantástica. Tá? E a nossa alegria é imensa de ter aqui. O Charles estava falando dos nossos grupos de apoio à adoção, né? Afiliados à APEGA, né? E é muito bonito aqui em Pernambuco, né? Eu sou uma gaúcha muito orgulhosa, né? Do trabalho pernambucano e do que a gente faz aqui, né? Com muito carinho e dedicação, né? Somos muito apegados. Os 10 grupos de apoio à adoção, aliás, 11, né? Que nós temos um grupo de apoio à adoção virtual que abrange todo o estado de Pernambuco, onde não há grupo de apoio à adoção presencial. Então, dito de outra forma, penso que o nosso estado é o único estado que está coberto por grupo de apoio à adoção de cabo a rabo, de norte a sul, né? Do sertão à praia, né? Então é uma coisa muito bacana, né? A situação que a gente tem aqui, totalmente avalizada, não é? Pelo tribunal, né? Temos muito apoio da vara da infância, das comarcas, né? Então o trabalho é muito gostoso quando a gente pode trabalhar assim. Então, Sara, deixamos o microfone para você, né? Assim, use-o da maneira maravilhosa que você sabe fazer. Tá? A Sara tem muitas aptidões, não é? Ela é cantora, né? Ela é pastora, além de psicóloga, formada em direito. Eu não estou aqui com um papelzinho, Sara, não sabia que eu ia fazer tua apresentação. E são tantas coisas, não é? E, sobretudo, é uma pessoa muito humana, muito disponível, é mãe por adoção também, não é? Sara tem 3 filhos por adoção, inclusive 2 são gêmeas, né? Já são praticamente adultos, não é? Tem um filho biológico e 3 por adoção. Então, ela vai falar com muita propriedade para vocês, que além da teoria, né, ela tem muita prática. Ela é também cofundadora da Pontes do Amor, que é um grupo de apoio à adoção lá de Uberlândia, que faz também um trabalho fantástico naquela região, né? Ela foi presidente da Angaad por 2 gestões, e atualmente ainda está na Angaad, né? Inclusive tem um trabalho, além do grupo de apoio à adoção, um trabalho social muito bonito lá em Uberlândia. Eu só vejo a Sara ganhando troféu, medalha, muito bacana de ver, e isso nos traz muita alegria, Sara. O microfone é seu, querida. Muito obrigada, Suzana. A Suzana, para mim, ela é como ela é uma amiga mãe, porque sempre foi uma referência para mim. Eu tive o privilégio de aprender com ela quando ela estava na presidência da ANGAAD. Enfim, estar aqui com o APEGA para mim é um privilégio, porque vocês são um grande modelo de colaboração eficaz entre grupos de apoio à adoção, e que legal saber que não apenas os presenciais, mas que há também um virtual atendendo todo o estado de Pernambuco. Isso é fantástico, é muito importante.
E é um prazer para mim estar com cada um aqui de vocês. Eu sei que há vários pretendentes, há profissionais, há voluntários de grupos de apoio, enfim, que honra poder conversar com vocês hoje um pouquinho sobre aquilo que tem sido tão importante para a nossa vida, para a nossa família. Tá dando para ouvir bem aí, Charles? Tá tudo ok? Tá? Tudo ótimo, Sara. Estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Maravilha. Qualquer coisa você fala. Eu vou tentar compartilhar. Ah, eu não estou ativada para compartilhar a tela, Charles. Você quer compartilhar daí? Posso fazê-lo. Só um minuto. Ok. E hoje, então, quando nós vamos conversar sobre vínculos e adoção, eu parto, na nossa conversa justamente dessa abordagem que a Suzana mencionou, do TBRI, que é uma abordagem que foi desenvolvida para adultos que lidam, que cuidam de crianças e adolescentes que vêm de histórias difíceis, que vêm de lugares difíceis, de situações de traumas, enfim. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E ao final, vou estar abrindo para perguntas, tá ok? Então, se você tem alguma coisa, vai anotando aí ou coloca no chat, que ao final a gente vai ter esse tempo de perguntas e respostas também. Tá legal? Mas eu queria já, enquanto o Charles está se organizando ali, a gente já pode começar a conversar. Quando nós falamos de crianças e adolescentes que chegam no acolhimento e que, por fim, vão para a adoção, vocês concordam comigo que essas crianças elas vêm de histórias difíceis, elas passam por situações difíceis e, por isso, acabam é, chegando ao acolhimento? Ah, Sara, mas tem aquelas que vêm da entrega legal. É verdade, é verdade. Tem aquelas que vêm da entrega legal e que chegam bem bebezinhas no acolhimento. Mas ainda assim, muitas dessas que vêm da entrega legal vêm de gestações difíceis, gestações que não são acompanhadas devidamente por um bom pré-natal. Muitas vezes essas gestações, bom, na sua totalidade, não foram crianças que foram desejadas. E essas percepções, esses estresses que essas mães passam, de preconceito, muitas vezes essas gestantes passam por violências, todos esses hormônios do estresse, eles chegam até a placenta. Então, mesmo quando a gente adota um bebezinho recém-nascido, ele traz consigo um nível de cortisol mais elevado. O cortisol é um desses hormônios do estresse. Foi feito um estudo com essas gestantes, quando elas estavam com 6 meses de gestação. E depois, quando os bebês, os seus filhos, estavam com 3 meses de idade, foi feito um estudo avaliando justamente os níveis, de hormônios, em especial o cortisol. E esse bebê de 3 meses de idade, a tendência era dele apresentar os mesmos níveis de cortisol que a mãe quando estava gestante dele. Então, vocês percebem que ainda um recém-nascido ele pode trazer marcas dessas histórias difíceis, né? Por isso é tão importante a gente fazer o que vocês estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo, nos prepararmos sempre. A cada dia a gente precisa estar aprendendo, estar trocando, estar buscando mais informações, lendo bons livros, assistindo boas lives, porque é extremamente importante a gente a gente estar sempre crescendo, estar sempre aprendendo. Bom, tá chegando aí. Já estão visualizando? Sim, já estamos visualizando. Se você puder passar para o próximo slide, Charles, por favor. Ok. Para mim, o Charles está na frente do slide. Realmente. Deixa eu interromper e tentar conectar, mandar de novo, porque tentei fazer uma coisinha aqui que sugeriu diferente, mas eu acho que não ficou bacana. E agora? Tá chegando. Ah, agora deu. Agora tá perfeito.
Então, pode passar para isso. Então, se a gente começa a pensar no que é um trauma, antes mesmo de nós lermos esse slide juntos, quando a gente pensa num trauma, um trauma é algo que causa dor. E essa dor ela pode ser física ou ela pode ser emocional, psicológica, não é verdade? Então, é, quando se fala de traumas interpessoais, de traumas relacionais, aqui nesse slide nós temos um exemplo de várias situações que podem causar traumas interpessoais, que são elas: abrangência de experiências de maus tratos, violência interpessoal, abuso, ataque e negligência sofridas por crianças e adolescentes, incluindo incesto e abuso familiar físico, sexual e emocional. Ataque, molestamento e bullying profundo da comunidade, dos colegas e nas escolas. Uma profunda negligência física, médica e emocional. Presenciar violência doméstica, assim como o impacto de profundos e sérios rompimentos no cuidado como consequência de doença mental séria, abuso de substâncias, envolvimento criminoso, separação abrupta ou perda traumática do cuidador. Então, quando nós pensamos nas nossas crianças, será que elas passaram por alguma dessas situações? Provavelmente por mais de uma, né? E quando pensamos nisso, por exemplo, uma criança que sofreu qualquer uma dessas violências que foram mencionadas aqui, é, essa violência não aconteceu apenas uma vez. Eu sempre digo que ninguém é acolhido porque apanhou feio uma vez na vida. Alguém para ser acolhido por violência doméstica, ele sofreu violência doméstica por um tempo, por um período, né? Então, no próximo slide, nós vamos ver. Pode passar, Charles, por favor? O que que é um trauma complexo? Um trauma complexo, ele é fruto da experiência de eventos traumáticos múltiplos, que acontecem muitas vezes, crônicos, que acontecem por um período de tempo, e prolongados, que são adversos, são contrários ao desenvolvimento, em sua maioria de natureza interpessoal. Então, eu estou dando essa introdução para a gente entender que os nossos filhos, na verdade, todos nós já sofremos traumas na nossa vida. E os filhos que nós adotamos, eles vêm de situações traumáticas, geralmente complexas e crônicas. Isso, deixa marcas no seu desenvolvimento global. Um trauma, uma situação traumática, ela pode acontecer de forma muito parecida para duas crianças, mas ela pode ser encarada de uma forma diferente, de acordo com o embasamento, de acordo com o apoio que essa criança ela pode usufruir. Vou dar um exemplo. Imagina que que aí em Recife é, existem duas crianças. Vamos chamar o João e a Maria. E os dois têm 4 anos, ok? O João é filho de uma família estruturada de Recife. Quando eu digo estruturada, é uma família que o desejou, que sempre sonhou com ele, que ele é tudo para aquela família. Aos finais de semana, a família extensa se reúne, eles sempre almoçam na casa da avó, vão passar férias ou dias feriados na casa dos tios, enfim, uma família unida e estruturada. E aí, devido à Covid, João perdeu a sua mãe. Isso é um trauma para uma criança, né? Por outro lado, eu tenho a Maria. A Maria, ela vem lá de uma cidade muito, muito pobre do interior de Pernambuco, lá do sertão, e ela vem para Recife para tentar uma vida melhor. 3 meses depois que Maria chega em Recife, e ela traz, ela vem com sua mãe, vem só Maria e sua mãe, acontece a mesma coisa. Maria perde a sua mãe por causa de Covid. Quem vai ter mais dificuldade de superar esse trauma? Muito provavelmente, João ou Maria? Com toda certeza, Maria, né? Ela está numa cidade sozinha, sem família,
Nisso, a única referência que ela tinha era a mãe. Provavelmente ela vai ser colocada numa instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, mas ela não tem todo aquele suporte, que o João tem. Então, por mais que seja difícil para ambos superar essa perda, porque a perda de uma mãe para uma criança é algo extremamente doloroso, mas para a família, para Maria, desculpa, isso pode deixar marcas ainda mais profundas, né? E pode ser mais difícil, pode levar mais tempo, pode ser mais difícil dela superar essa situação. Vamos para o próximo slide, por favor? Quais são os fatores de risco que podem levar a traumas? Então, a primeira delas, dentre as que nós vamos mencionar aqui hoje, é complicações na gravidez. Então, uma gravidez não desejada, uma gestação de alto risco, uma gestação quando há violência, qualquer tipo de violência psicológica, física, se essa mulher está debaixo de muito estresse. Então, problemas fisiológicos, né? Às vezes ah, pode ter um útero que é mais frágil, um risco de perda daquele bebê. Então, todas essas complicações na gravidez e outros tipos de complicações são fatores de risco que podem causar trauma a esse bebê, justamente porque a gestante fica tensa e essa tensão chega até o bebê. Complicações no parto. Então, também, quando temos um parto difícil, quando o cordão umbilical está enrolado do pescocinho da criança, se a criança está virada, se precisa de um parto com fórceps, se é uma tentativa de uma gestação, de um parto natural, por muitas horas, e nisso não dá certo, e tem que ir para uma cesárea, todas essas complicações também podem gerar situações traumáticas no bebê pelo mesmo motivo. A mãe fica extremamente tensa, e todo esse funcionamento hormonal de tensão na vida da mãe é passado para o bebê. Outra coisa que é um fator de risco é a hospitalização precoce. Quando um bebê ele precisa ser hospitalizado, a primeira coisa que acontece é que ele é retirado da proximidade com a sua mãe, não é? Então ali é uma ruptura dessa relação que é tão importante no começo, logo do nascimento da criança. A criança, só de ouvir o batimento cardíaco da mãe, ele reconhece que aquela é a sua mãe. Ao ouvir a sua voz, ao ouvir a voz do pai, quando o pai foi presente e conversava com esse bebê ainda na barriga da mãe. Então, há uma ruptura desse vínculo, porque os pais não podem, na maioria das vezes, ficar o tempo todo com a criança enquanto ela está hospitalizada. Uma outra questão que acontece quando há uma hospitalização precoce é que muitas vezes essa criança é privada até mesmo do colo, dependendo da situação de saúde, se é um bebê prematuro, por exemplo. Outra coisa que acontece é que ah, no hospital, os procedimentos, eles são dolorosos para a criança. Soro, sonda, a luz ali o tempo todo, não há diferença entre noite e dia. Então, a hospitalização precoce pode ser um outro fator de risco para o trauma na vida de uma criança. E aí nós temos o abuso, todo tipo de abuso, né? Violência sexual, violência psicológica, violência física, ah, situações de abandono, exploração infantil. Então, todo tipo de abuso é óbvio que é um fator de trauma é um fator de risco de trauma na vida das crianças. Também temos a negligência. Nós temos, às vezes, a tendência de pensar que a negligência ela dói menos do que uma situação de violência. E os estudos mostram que isso não é verdade. A negligência, ela chega a ser pior do que as violências. Por quê? Na violência, a criança é vista. E na negligência, quando ela não recebe os seus cuidados básicos, né, é como se ela não existisse, é como se ela nem estivesse ali. Então, esse senso de desvalia, de não ter valor, ele fica muito profundo no coração dessa criança que nem é percebida. E aí nós temos também traumas naturais ou provocados por pessoas. Tivemos recentemente, né, no estado do Rio Grande do Sul, aquela terrível enchente, né? Foi um fator natural
que gerou muitos traumas. Muitas pessoas morreram, muitos perderam as suas casas. Então, isso é traumático também para as crianças. E traumas provocados por pessoas, como, por exemplo, as guerras que nós vivemos agora no mundo. A gente sabe que aqueles que mais sofrem são as crianças e os idosos, mas principalmente as crianças, o número de órfãos é tremendo. O número de crianças que precisam ser afastadas da sua cultura, do seu país, muitas vezes dos seus familiares por causa das situações de guerra. Então, são traumas provocados por pessoas, traumas naturais provocados por pessoas. E efeitos sistêmicos. É, Também saímos há pouco de uma pandemia, né, onde tivemos vários casos de perdas de pessoas, de estresse. Então, a pandemia é um efeito sistêmico, que também pode ser um fator de risco. Pode passar, Charles, por favor. E quando nós temos, então, é, um trauma que chega na vida de uma criança, quais são as áreas que ele pode afetar? Quais são os 5 principais alvos do trauma? O primeiro deles é o cérebro. Então, quando uma criança vive situações traumáticas, o seu cérebro ele se desenvolve menos e ele desenvolve menos sinapses. Ele tem uma capacidade menor de encontrar saídas, de construir caminhos para situações diferentes que aparecem no dia a dia. Um outro alvo do trauma é o corpo. Essa criança, ela está tão ah, empenhada em sobreviver, em enfrentar esse mundo difícil, essa vida difícil, que a energia que ela precisaria para crescer precisa ser dividida com a energia para sobreviver. Então, é muito comum que crianças que sofrem traumas, elas cresçam menos do que crianças que nascem e crescem num ambiente seguro. Isso acontece até mesmo. É, é muito fácil da gente perceber isso quando as crianças chegam, por exemplo, numa família adotiva. Elas muitas vezes chegam com uma curva de crescimento que vai mais lenta, e logo após chegar na família adotiva, quando elas começam a ter esse senso de segurança maior, há uma virada nessa curva, ela começa a crescer mais rápido. E às vezes os médicos não têm essas informações que nós estamos trocando aqui, e eles chegam a pensar que a criança está com algum problema de hormônio de crescimento, alguma coisa assim, e investigam e não é nada disso, é porque realmente a criança está agora se sentindo mais segura, né? E agora ela tem energia para que o seu corpo cresça de forma mais adequada. A minha cachorrinha está querendo palestrar junto comigo, eu espero que não esteja atrapalhando muito. Uma outra área que o trauma afeta é a biologia, né? Então, o que a gente pode ver é que essas crianças, elas têm uma fragilidade maior na sua saúde. Elas têm uma imunidade mais baixa e estão mais suscetíveis a doenças infecciosas, a doenças de pele, a doenças digestivas, enfim. E isso também é uma das coisas que o trauma ele pode afetar. Bom, sem dúvida, ele afeta também as crenças, né? O sistema de crenças. Imagina, uma criança que nasce, né? Uma criança como o João, que eu citei, que foi desejado, que sempre foi paparicado por toda a família, que é bem tratado, que tem as suas necessidades atendidas. O que que acontece com o João? Ele cresce entendendo que ele tem muito valor, que ele uma criança muito querida, muito amada, que quando ele tem uma necessidade, ele chora e alguém vai entender que necessidade é aquela, então se ele está com fome, ele vai receber uma mamadeira, né? E os estudos mostram que crianças, na primeira infância, elas pedem por alguma coisa, elas trazem as suas necessidades de 35 a 50 vezes por dia. Olha quantas vezes eles pedem algo que lhes é importante, que lhes é básico, né? Então, se na maioria das vezes essas
essas necessidades são bem atendidas, então essa criança vai crescer entendendo que ela é querida, ela é amada, ela está num lugar seguro, o mundo é bom e vai dar tudo certo. Por outro lado, se uma criança já nasce num contexto complexo, complicado, onde traumas interrelacionais crônicos vão sendo instaurados, por que que esses traumas vão sendo instaurados? Imagine um bebê que está com fome e ele chora, 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 e ninguém vem até que ele tem que dormir com fome. E aí, no outro dia, essa situação se repete. E ele vai ficando não apenas desnutrido fisicamente, mas também emocionalmente. Ou pior ainda, se quando ele chora porque está com fome, ao invés de receber uma mamadeira, ele recebe gritos, palmadas, chacoalhões. Quer dizer, esse bebê vai acreditar, assim como João, que ele é uma criança amada, querida? Não. Então, o seu sistema de crenças vai entender que ele não é querido, que ele não é amado, que ele está sozinho, porque muitas vezes as suas necessidades básicas não são atendidas. E o que vai acontecer então? Ele se sente sozinho nesse mundo perigoso, tendo que sobreviver. Ele vai entrar então num modo de hipervigilância. É como se a qualquer momento algo muito ruim estivesse para acontecer. Eles ficam à espreita de que algo contrário, de que algo ruim possa acontecer. Então, o sistema de crenças dessas crianças é muito diferente. E isso tudo vai trazer o quê? Um impacto no seu comportamento. Uma criança que tem um sistema de crenças, como essa segunda que eu citei, quando ela não é bem atendida nas suas demandas, ela vai ter dificuldade para confiar em pessoas, ela vai ter dificuldades sociais, as coisas ficam mais. ah, ela é mais sensível à dor. Então, por exemplo, qualquer elevação de voz já pode levar essa criança para um lugar de pânico. E ela pode começar a gritar, a chorar, puxar cabelo, a se bater. E você olha e fala assim: puxa, mas espera aí, esse comportamento parece que ele está exagerado. Mas é justamente, sabe quando você fica muito tempo no sol e a sua pele fica sensível porque você tomou uma insolação? Então, é como se isso acontecesse nas emoções dessas crianças. Então, elas ficam hipersensíveis. Quando a gente pega uma insolação, né, vem aquela brisa, assim, que as pessoas que não estão com insolação acham, ai, que delícia, que ventinho bom. Só que aquela brisa, ela pode estar trazendo grãozinhos de areia. E aí, quem está com insolação fala, ai, não, eu quero ir embora daqui, esse vento está me incomodando, né? E a gente, às vezes, olha, mas espera aí, o vento está tão bom, por que está te incomodando, né? Então, é isso que acontece a nível emocional. Vamos para o próximo slide, por favor, Charles? Pode passar, que isso aqui é um vídeo que eu não vou passar agora. Pode ir para o próximo slide. Pronto. Esse slide, ele fala o resumo de uma aula do Dr. Daniel Siegel. Ele é um autor que eu sempre recomendo, eu gosto muito dos livros dele. Escreve Daniel e Siegel, S-I-E. Eu vou colocar no chat, espera aí. Daniel Siegel. Ele tem vários livros muito bons. Eu indico principalmente O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente e Parentalidade Segura, se não me engano, é o nome do outro, é Parentalidade alguma coisa. Ele então, como um estudioso da neurociência, ele vem então trazendo uma explicação muito básica para nós, muito fácil de compreendermos a respeito do nosso cérebro. E é fácil não apenas da gente aprender, mas a gente pode inclusive usar isso para ensinar as crianças, né? Então ele fala que a gente pode pegar nossa mão assim, ó. Todos conseguem me ver aí, né, no vídeo, sim? Então a gente pega a nossa mão, fecha o dedão e fecha os quatro dedos por cima do dedão. Isso seria a representação do nosso cérebro. Quando a gente abre, então, aqui nós temos a parte superior do cérebro, aqui a amígdala cerebral central e aqui embaixo
a parte inferior do nosso cérebro, certo? Quando o nosso cérebro está em repouso, está tudo bem, que nem eu acredito que esteja conosco agora aqui, o nosso cérebro fica dessa forma. Então, você vê que a parte superior, ela cobre a amígdala e ela se conecta com a parte inferior do cérebro. Olha lá, quando ele fala da parte inferior do cérebro inferior, ele é responsável pelo nosso estado de excitação. Se a gente está eufórico porque recebeu uma notícia maravilhosa, imagina se o telefone de alguém toca aí agora, dizendo: Olha, seu filho chegou. Você vai entrar em euforia, né? ah, ou no estado de perigo, né? Quando a gente está com medo, a gente está diante de uma situação que nos assusta, é o cérebro inferior também que é acionado, então é essa parte de baixo do cérebro que nos faz perceber não só o perigo, mas também a dor, o frio, o calor, tudo isso é essa parte inferior do cérebro que identifica. E também, né, quando nós estamos com medo, e nós vamos falar do medo especificamente agora mesmo. Então, eu pergunto para vocês: quando uma criança nasce, o seu cérebro inferior já está funcionando? O bebezinho consegue, ficar alegre ou ficar mais apático? O bebezinho consegue identificar se ele encosta numa coisa que está muito quente, ele sente aquilo queimando a mãozinha dele? Quando ele vai fazer o teste do pezinho e tem que fazer aquele furinho no pezinho dele, ele chora, né? Porque ele sente dor. Então, o cérebro inferior, a gente já nasce com ele funcionando, em plena ação. Agora, vamos ver o que que ele fala sobre o cérebro superior. O cérebro superior, que é essa parte aqui, então, né, que os nossos dedos, nossos 4 dedos estão representando, ele é responsável pela tomada de decisões, pela organização, pela atenção, pela regulação, ou seja, pelo nosso controle emocional, pelo nosso pensar e pelo nosso aprender. Então, pergunto para vocês, né? Será que o bebê já nasce com o cérebro superior desenvolvido, fazendo isso tudo já, ou ele vai aprendendo à medida que ele vai crescendo? Ele vai aprendendo à medida que vai crescendo, né? Então, novamente, crianças que sofrem muitos traumas, o que que acontece com elas? Elas tendem a desenvolver o seu cérebro superior de forma mais lenta. Lembra que eu falei que o cérebro delas é até menor em tamanho? A gente vai ver uma foto disso também. Então, tudo isso aqui que diz respeito à aprendizagem, ao desenvolvimento de pensamento, à lógica de pensamento, a conseguir ver razão nas questões, a ter planejamento, a ter atenção, a se organizar e a tomar decisões com sabedoria, com cautela, com prudência, tudo isso demora mais a acontecer na vida dessas crianças. Não quer dizer que isso não vá acontecer, mas geralmente leva mais tempo, ok? Quando uma criança, então, ela vive uma, uma situação onde ela entra nesse estado de hipervigilância, porque muitas vezes suas necessidades não foram atendidas, ela vai entrar num padrão de luta, é aquele tipo de criança que está sempre brigando com todo mundo, parece que está de mal com o mundo, né? Ou ela entra num parâmetro de fuga. Sabe aquela criança que você está falando com ela, você fala, 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 e você pergunta assim: você entendeu? E ela, hã? Ela está ali de corpo presente, mas a sua mente está longe, né? Eu costumo usar um exemplo aqui também. Como que uma criança, por exemplo, que tá em fase escolar, mas que vive situações ah, que acontecem situações de violência doméstica dentro da sua casa, que o seu pai fica alcoolizado e bate muito na sua mãe, e essa criança se sente assim responsável por ajudar esse pai a se acalmar, a se afastar, a proteger essa mãe. Essa criança, ela consegue sentar numa sala de aula e prestar muita atenção numa aula de matemática, de português, de ciências, se ela está preocupada, se enquanto ela está ali na escola, se essa cena terrível de violência não está acontecendo lá na casa dela? Com certeza não. Então, ela entra nesse estado de fuga. Ela está na escola, mas a sua mente, a sua preocupação, todo o seu cérebro superior está ligado, na verdade, no risco que ela acredita que está acontecendo naquele momento,
ok? E, por último, nós temos o padrão de paralisação. É, Alguns de nós aqui provavelmente temos esse padrão. Sabe quando a gente leva um susto, a gente não consegue reagir, a gente fica parado, é como se a gente não conseguisse ter uma reação. Então, existem crianças que entram nesse padrão. São aquelas crianças que, às vezes, a gente fala que elas vivem no mundo da lua. Porque você fala com elas, você fala para elas, vai logo, corre, resolve isso aqui para mim. E ela fica olhando para você assim, e demora até entender o que que você está esperando dela, o que que você está desejando. E muitas vezes essas crianças são diagnosticadas com TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, na verdade, muitos desses casos são transtornos de vínculos, né? Então, eu não estou dizendo que não exista TDAH, existe. Não estou dizendo que não devemos dar medicamento aos nossos filhos, se o médico falar que precisamos dar. Sim, muitos dos nossos filhos precisam tomar medicamento e o medicamento vai trazer melhora. E no caso do TDAH é fácil de perceber isso, porque como o medicamento tem uma duração, se ele traz melhora para a criança, durante aquelas 3, 4 horas que a Ritalina, por exemplo, estiver fazendo efeito, você vai ver que a criança melhorou quanto à sua atenção, quanto à sua interação social, quanto à sua hiperatividade. Mas se não trouxe melhoria nenhuma, então é algo para ser conversado novamente com o médico e verificar. E daí, nesse caso, vai precisar de um atendimento psicológico também, é óbvio, para ver se, na verdade, todo aquele quadro não está sendo criado por transtornos de vínculos, por falta de um vínculo adequado, de um cuidado adequado, que faltou lá na primeira infância, ou que ainda está faltando, ou a gente sabe que a criança, para se refazer disso tudo, vai um tempo, né? Vão anos. Então, mesmo depois que ela chegou na família adotiva, não são as grades altas das nossas casas ou um alarme, um guarda que fica passando na nossa rua que vai trazer uma sensação de segurança para elas. Essa sensação de segurança, ela é interna. Ela é esse sentido interno de segurança de que agora eu estou com pessoas que estão cuidando de mim, que estão realmente comigo, por mim, e vai dar tudo certo, né? Pode passar, Charles, por favor. Nesse slide, então, a gente pode ver a diferença de tamanho dos cérebros de duas crianças, uma que cresceu num ambiente normal e outra que cresceu num ambiente de extrema negligência. As duas crianças têm 3 anos de idade. Vocês podem perceber que o cérebro maior, ele tem mais áreas cinzentas, ou seja, ele é mais desenvolvido do que o cérebro pequeno, que tem mais áreas pretas ainda, ou seja, ele ainda não é tão desenvolvido, ele não apenas é menor, mas ele ainda não se desenvolveu tanto quanto o de uma criança de 3 anos que cresce num ambiente seguro. Próximo, por favor. Nós precisamos, então, a partir disso que nós estamos conversando, é, repensar algumas questões. Muitas vezes nós olhamos para o comportamento das crianças e nós falamos assim, dos comportamentos inadequados, né? Que tipo de comportamentos, então, é comum dessas crianças apresentarem? Birras, gritarias, elas ficam violentas, muitas vezes elas são hipersexualizadas, elas xingam, elas podem cometer pequenos furtos, enfim, são vários os comportamentos que podem aparecer, né? E que podem trazer justamente essa impressão de que elas estão fazendo aquilo porque elas querem nos enlouquecer, porque se elas quisessem, elas fariam de forma diferente. Obrigada, Brenda. A Brenda colocou um link bem interessante do estudo dos órfãos da Romênia, né, que está disponível lá no site do Geração Amanhã, que traz essa foto que eu acabei de mostrar e traz muitas das informações que a gente está comentando aqui também. Vale a pena procurar lá. É, Então, nós muitas vezes olhamos para esses comportamentos e acreditamos que eles são comportamentos que as crianças fazem porque elas
desejam, e não porque elas não conseguem ainda se sentir seguras o suficiente para se comportarem diferente. Vamos pensar numa situação aqui que é bem fácil da gente entender essa diferença. Uma festa de aniversário de crianças, e que acontece num buffet, num lugar bem legal, onde tem brinquedos, tem animação e tal. E aí as crianças chegam e vão que nem loucas, vão brincar, né? Elas querem ir para o pula-pula, para a piscina de bolinhas, para aqueles brinquedos que se anda dentro, elas querem fazer parte das brincadeiras, elas querem ver o mágico, mas uma criança que não tem ainda um senso interno de segurança, ela não vai querer sair de perto da pessoa em quem ela tem um mínimo de confiança. Então ela vai querer o quê? Ficar agarrada na barra da saia da sua mãe. E a menos que essa mãe vá com ela, leve, ajude, mostre, tá tudo bem, eu tô aqui com você, vamos brincar junto e tal. Ela ainda não tem esse senso de segurança. Então, ela não vai brincar porque ela não quer? Não, na verdade, ela tá doida para brincar, mas ela ainda não consegue se sentir segura o suficiente para agir de forma adequada nessa situação. Pode passar. Então, como os adultos geralmente interpretam o mau comportamento da criança? Como uma desobediência proposital ou como um comportamento de sobrevivência? Normalmente, nós pensamos que é uma desobediência proposital, desculpa, que eles estão fazendo isso porque querem me enlouquecer, porque querem infernizar minha vida. Se você quisesse, você dizia a verdade. Se você não tem necessidade nenhuma de roubar o lápis do seu coleguinha na escola, porque o seu estojo está completo. Então, muitas vezes, quando nós não aprendemos o que nós estamos conversando aqui, a gente pensa que toda essa desobediência ela é proposital. Mas o que nós estamos trazendo aqui é que talvez essa criança ela esteja tendo um comportamento de sobrevivência. Quando ela pega o lápis do coleguinha da escola, na verdade, ela está tentando, através daquele lápis, suprir um buraco emocional que existe dentro dela. E aquele lápis, ou ela está tendo uma necessidade de controle tão grande que pegar um lápis escondido e ninguém vê, traz atende a essa necessidade de controle. Eu consigo fazer e ninguém percebe. Eu tenho controle da situação. Entende? Então, vamos para o próximo slide. Isso faz toda a diferença. Por quê? Quando eu entendo que essa desobediência ela é proposital, existe uma luta de poder entre o adulto e a criança. O adulto, né, vamos dar o exemplo dos pais, eles pensam então, né, não, mas eu sou o responsável pela situação, você precisa me obedecer. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você precisa me obedecer. E aí a criança vai e traz um comportamento inadequado. O adulto, então, ele vai e aumenta a regra. Vamos supor que a criança ah, não queria fazer a tarefa da escola. E a criança está resistindo, está enrolando e tal, não está fazendo a tarefa. E ela fala: Ah, mas eu estou cansada, eu queria dormir. Depois do almoço, eu queria dormir um pouquinho. Não, mas vamos fazer a tarefa e depois você toma um banho, você dorme e tal. E o adulto entra nessa luta por poder com a criança. O que que acontece? A criança vai aumentar a resistência. Eu não quero fazer a tarefa agora. Eu estou cansado, eu quero dormir. E aí, o que que esse adulto faz? Se você não fizer a tarefa agora, você não vai poder jogar o seu joguinho no videogame que você tanto gosta de jogar mais tarde. Esse adulto ele está se colocando ao lado da criança ou contra a criança quando ele faz isso? A criança enxerga que ele está se colocando contra, porque o que ela mais gosta de fazer é jogar o bendito do joguinho. E agora, além dela ter que fazer aquela tarefa, ela ainda pode perder se ela não fizer o que ela mais gosta. Então, provavelmente vai haver o quê? uma a criança vai enrustir ainda mais, ela vai apresentar um comportamento ainda mais opositor. E nós estamos o quê? E o adulto vai criando mais regras. Ah, se não fizer a tarefa hoje, vai ficar a semana inteira sem o joguinho. Percebo que às vezes nem tem tanto a ver a tarefa e o joguinho. A gente priva a criança daquilo que lhe é mais prazeroso, ao invés de seria muito mais simples nessa situação dizer, ok, então você quer tirar um soninho? Você dorme por 20 minutos e daqui a 20 minutos, então você levanta, você toma um banho para despertar e aí a gente vai fazer a tarefa. Tá combinado? A gente pode inverter isso hoje. Então,
nessa situação em que o adulto reconhece a necessidade da criança e não fica lutando tanto por esse poder, as coisas funcionam muito melhor. Quando não, nós estamos numa espiral descendente. As coisas estão ficando cada vez piores e os problemas sociais dessa criança vão ficar cada vez piores também. Vamos ver no próximo slide o que que acontece quando um adulto entende que aquele comportamento é um comportamento de sobrevivência. Nesse sentido, ele deixa a criança usar as suas palavras. A criança está lá, não, não quero fazer essa tarefa, não, ou fica enrolando, enrolando, não fala nada, mas fica enrolando. E aí, esse adulto pode, então, dar voz a essa criança, porque voz foi uma coisa que foi perdida lá atrás, lembra? A primeira voz da criança é o quê? O choro. Ela chorava e não era atendida. Então, ela aprende, os estudos dos órfãos da Romênia mesmo mostram que os bebês dos grandes orfanatos, eles não choravam. Você entrava numa sala que tinha dezenas de bebês e havia um silêncio assustador. Não havia barulho de crianças, porque elas aprenderam que a voz delas não tinha valor, não eram escutadas, elas não eram atendidas quando usavam a sua voz. Então, não adiantava chorar, não adiantava balbuciar, elas ficavam quietinhas. E então, quando a gente dá voz e esse adulto pergunta, então, para essa criança: o que está acontecendo que você não está querendo fazer a tarefa? Você não está sabendo fazer a tarefa? Ou você está cansado? Ou você está precisando comer alguma coisa, ou tomar uma água, ou um suco antes de fazer a sua tarefa? E aí aquela criança vai poder usar suas palavras e dizer: eu estou cansado, hoje eu corri muito na escola, eu estou com sono, eu posso dormir um pouquinho? E aí o adulto tem uma compreensão sensível, reconhece então o medo. Por que que aquela criança não usou, não falou desde o começo que ela estava cansada e que ela queria dormir? Porque ela tinha medo de não ser ouvida, medo de levar uma bronca, medo de levar umas palmadas, né? Afinal de contas, ela ainda está numa fase de adaptação. Os traumas, eles estão lá no cérebro. O que que acontece com o nosso cérebro? Olha aqui para minha mão. Quando o nosso cérebro fica com medo, e a gente entra naqueles padrões lá de luta, fuga e paralisação, é como se a parte superior, responsável por toda a parte de organização, resposta, programação, ela se desconecta. É como se a gente apertasse um disjuntor que apagasse a luz. Então, quando eu estou assustado, eu entro nesse modo de paralisação, de fuga ou de luta. E é isso que acontece com as nossas crianças. Quando elas estão com medo, e nós, adultos, somos figuras de respeito, mas muitas vezes elas sentem medo. Nós não queremos que as crianças nos obedeçam por medo. A gente quer que elas nos obedeçam por respeito, por confiança, né? Então, aqui nesse exemplo, o adulto ele dá voz e a criança, então, ela consegue falar: eu estou cansado, eu estou com sono. E aí ele tem uma compreensão sensível, reconhece então a necessidade da criança, a frustração do adulto é reduzida e a consciência da criança é ampliada, porque talvez no começo ela nem estivesse percebendo que ela não estava dando conta de fazer aquela tarefa, porque ela está cansada. E a gente não consegue pensar bem quando a gente está cansado. A gente precisa descansar um pouquinho, né? E com isso, nós estamos, então, numa espiral ascendente, onde tanto o adulto quanto a criança se sentem mais seguros na relação, ok? Com isso, quando nós temos, então, essa compreensão de que esse comportamento é de sobrevivência, e a gente vai se esforçando para entender o que está por trás desse comportamento, porque todo comportamento ele carrega consigo uma mensagem, todo comportamento. Imagina se eu mostro para vocês a nossa bandeira, verde, amarela, azul e branca. Se eu mostro esse desenho para vocês, que país que vem na mente de vocês? Na hora, Brasil. Eu conheço essa bandeira. Eu conheço a mensagem que está por trás desse símbolo, certo? Mas às vezes, se eu pegar a bandeira lá de Burkina Faso, talvez nenhum de nós saiba como que é a bandeira de lá. E aí eu vou mostrar para vocês. E isso aqui traz o quê na sua mente? O que que isso te traz? E você vai olhar, você vai falar assim, não sei.
E isso é por quê? Porque você não quer responder? Porque você não tem respeito pelo povo de Burkina Faso? Não, não é nada disso. É simplesmente porque a gente não aprendeu aquilo. Então, as crianças, elas precisam aprender esse lugar de segurança, né? E assim a gente vai diminuindo a manipulação da criança, a triangulação, que é quando ela tenta trazer uma terceira pessoa para resolver a situação e às vezes ela vai jogando um contra o outro. Tipo assim, sabe quando a criança quer uma coisa, vai falar com a mãe. E a mãe fala, ah, talvez. Aí ela vai, chega pro pai, pai, eu posso fazer isso? Aí o pai, ué, vamos pensar, não, a mamãe já deixou. A mamãe não deixou, a mãe deixou, falou talvez. Então é uma forma de triangulação, porque aí o pai falou, ah, se sua mãe deixou, tudo bem. Ela vai chegar na mãe e vai falar, meu pai já deixou, né? Então isso é uma forma de triangulação. A gente vai diminuir a agressividade, a gente vai diminuir essa luta pelo controle que eles têm, que é tão grande, porque quando eles não tinham controle da situação, as coisas ficaram muito feias, né? Eles passaram fome, eles apanharam, eles foram abusados, eles foram negligenciados, eles foram abandonados. E também nós vamos diminuir as situações de violência, ok? Próximo slide, por favor. Bom, nós estamos falando de uma abordagem que se chama, em inglês, Trust-Based Relational Interventions, intervenções relacionais baseadas na confiança. Essa abordagem ela foi desenvolvida por essa senhora aí da foto, a doutora Karen Purvis, e hoje o instituto que é o responsável por essa metodologia, que é linkado à Texas Christian University, leva o nome dela, é o Karen Purvis Institute of Child Development, Instituto de Desenvolvimento Infanto-Juvenil Karen Purvis. E o TBRI significa intervenções relacionais baseadas na confiança. Então, a confiança é a base de tudo. Quando chega uma criança numa família, nós temos o nosso maior, eh, nossa maior missão com essa criança é ajudar essa criança a se regular, a ter autocontrole, a compreender que agora ela está num lugar seguro, é nos conectarmos com ela. E como que nós nos conectamos com essa criança? Nós nos conectamos através de olho no olho, de um tom de voz adequado, de um toque adequado, respeitando os limites da criança, lembrando que muitas delas vêm de situações de abuso sexual ou de violência física, eles têm medo de toque e a gente precisa ir respeitando. Uma coisa que eu falo que às vezes a gente fica tão empolgado, né, quando nossos filhos chegam, que aí a gente quer abrir, trazer todo mundo para dentro da nossa casa, fazer um grande chá de bebê, uma festa, alguma coisa assim. E, gente, quando nasce um bebê, a gente faz isso? Não. Com a presença do bebê, não, né? A gente faz o chá de bebê antes do nascimento do bebê. Mas quando o bebê nasce, o que que a gente tem? Um período de quarentena onde ficam os pais, a criança e, no máximo, os avós, os tios, aqueles que são mais próximos vão lá um pouquinho, ajudam e tal, mas a gente tem esse período de reclusão, de estarmos construindo esses novos papéis, os papéis de pais, os papéis de filho, de avós, de tios. Na adoção não deve ser diferente. Nós também precisamos ter esse momento de quarentena. Então, por mais eufóricos que a gente fique, calma, vai construindo essa conexão, vai deixando essa criança se sentir mais segura. Não leva ela para uma festa de aniversário na primeira semana. Por mais legal que seja a festa, veja se isso é apropriado, se ela é uma criança que socializa bem, que lida bem com esse monte de gente. Existem crianças que sim, mas existem outras que não. E se for o caso, às vezes ir para aquela festa vai ser, ao invés de ser algo muito legal, pode ser algo que vai prejudicar, que vai trazer medo, insegurança para essa criança. Quando ela vê aquele monte de criança, ela pode lembrar da instituição de acolhimento, por exemplo, e ficar com medo. Nossa, será que minha mãe vai me deixar aqui? Entende? Então, são coisas que nós precisamos pensar, refletir, agir de forma bem pensada. Então, aqui nessa foto, nós temos a doutora Karen Purvis, que foi quem desenvolveu essa abordagem, e o doutor David Cross, que era o orientador dela na faculdade, e os dois, então, eram os diretores, foram os primeiros diretores do Instituto Karen Purvis. Pode passar. Essa abordagem, ela começou a ser construída em 1999. E de 1999 a 2004, eles fizeram esse desenvolvimento,
por meio de acampamentos. Eles faziam acampamentos com crianças, ou que estavam no acolhimento, fosse ele institucional ou familiar, ou crianças que tinham sido adotadas e que apresentavam comportamentos bem desafiadores. Então, eles faziam acampamentos com um número não tão grande de crianças, geralmente em torno de 12, 15 no máximo, com uma equipe muito bem preparada, muito bem estruturada. Tinha no mínimo um monitor por criança, né? Às vezes a média era até de mais do que um monitor por criança. E ali eles faziam várias atividades. As atividades, elas visavam fazer o quê? Em primeiro lugar, construir conexão. Então, fazer com que aquela criança se conectasse à equipe, se conectasse principalmente ao seu monitor, porque o monitor era a referência dela durante os 4 dias de acampamento. É, então, todas essas estratégias lúdicas, gente, tem algo que conecta melhor do que o brincar? A brincadeira nos conecta, né? O lúdico nos conecta. Então havia muita brincadeira, havia muito cuidado de olho no olho, toque adequado, tom de voz adequado, porque isso tudo é importante, né? Então, os primeiros princípios do TBRI são os princípios de conexão. Depois, os segundos princípios são os princípios chamados de empoderamento. O que que é o empoderamento? É verificar se todas as necessidades básicas da criança estão sendo atendidas, para que ela se empodere para se comportar de forma adequada, para aprender de forma adequada, para interagir de forma adequada. E aí a gente observa, por exemplo, essa criança está hidratada, essa criança está alimentada, ela precisa se hidratar constantemente. Eu estou aqui conversando com vocês, estou bebendo minha água, né? Porque a gente precisa se hidratar o tempo todo, não é mais eu que estou falando. Outra questão, alimentação. Ela precisa comer alguma coisa a cada Aumenta o duas seu. horas. Tá falando lá. Oi? Ah, foi sem querer. Ela precisa comer alguma coisa a cada 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Então, será que isso tá sendo, essa criança tá alimentada, né? Ela dormiu bem? Ela está descansada? Também é muito importante a cada 1 hora, 1 hora e meia, fazer um exercíciozinho que seja para elas se movimentarem. É, um polichinelo, uma corridinha, uma brincadeira, uma dança, cantar uma música batendo palma, algo que vai trazer uma mudança no estado cerebral daquela criança, para que ela possa continuar regulada. Porque senão, imagina, depois de 1 hora com alguém falando, e eu já estou caminhando para o final, vocês podem ficar tranquilos com isso, a gente já começa a perder, a gente começa, nós que somos adultos, não conseguimos prestar tanta atenção, né? E então, com essa criança, é a mesma coisa, ela precisa desses breaks, ela precisa de ter atividade física para que ela se regule, para que ela não fique apática demais, para que ela não entre num modo onde ela não consegue interagir ou onde ela não consegue aprender. Mas também essa agitação não pode ser demais. E depois da agitação, às vezes eu preciso fazer um exercício de respiração para que ela consiga se regular novamente e participar da próxima proposta de atividade, né? Então, falando rapidamente sobre os princípios de empoderamento, esses princípios de empoderamento, eles cuidam, então, das necessidades da criança. Há uma área que muitas vezes nós passamos batido por ela, que são as necessidades sensoriais. É muito comum, na verdade, as crianças que crescem num ambiente normal, cerca de 10 a 15% delas vão ter necessidades sensoriais. Mas quando a criança vem de um ambiente traumático, esse número ele sobe para cerca de 70% delas vão ter algum tipo de necessidade sensorial. Lembra quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato, né? Esses são os principais sentidos. Então, existem crianças que elas procuram muito por luz ou elas resistem muito à luminosidade. Então, outras, elas querem, elas gostam de barulho, elas gostam de agitação, outras, elas não conseguem lidar com muito barulho. Existem crianças
que gostam de serem tocadas, outras que resistem ao tato, né? Então, nós precisamos identificar quais são as realidades sensoriais das nossas crianças e ajudá-los diante dessas realidades. Se for o caso que vai, por exemplo, para uma festa de aniversário, falando da festa de novo, né? Que vai ser barulhento e essa criança ela tem uma hipersensibilidade auditiva, colocar um tampãozinho de ouvido para que ela fique mais tranquila, para que ela não fique irritada com aquela barulheira das outras crianças, dos brinquedos, enfim. Bom, e por último, então, são os princípios de correção. E a gente vê isso como que numa pirâmide. A base da pirâmide são os princípios de conexão, o meio da pirâmide é o empoderamento, é verificar se as necessidades básicas da criança estão sendo atendidas. E aí a parte da correção fica sendo a pontinha de cima, a menor. Porque uma vez bem conectados, uma vez que a criança ela se sente segura, porque ela está tendo todas as suas necessidades atendidas, ela não vai precisar usar o seu comportamento para falar das suas necessidades. Quando ela mostrar a bandeira, você vai saber que é aquela bandeira é do Brasil. Você vai entender a mensagem que está por trás daquele comportamento. Então, depois de 2004, de 2005 a 2015, vieram cadê o slide? Me desculpa, eu não trouxe esse slide aqui, peço desculpa para vocês, mas agora eu volto porque eu estou falando aqui. O treinamento, então, de profissionais como eu fui treinada, ele começou a acontecer em 2005, vai até 2015, e depois eles formam uma rede de parceiros a partir de 2016, e o sonho deles era de, até 2025, estar em 25 países. Pode passar para o próximo slide, por favor. E o Brasil era um dos países que eles gostariam de estar. E hoje nós já estamos em 2024 e já tem mais de 40 países que têm usado o TBRI com êxito para crianças e adolescentes que vêm de lugares difíceis, e o Brasil é um deles, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, essas intervenções relacionais baseadas na confiança, elas são fundamentadas no apego, como eu falei, o principal é a conexão. Então, os psicólogos aí da área vão se lembrar de Bowlby, né, que fala muito da teoria do apego e tal. Então, ela é fundamentada na teoria do apego, são fundamentadas na ciência do trauma e do que o trauma causa, então, no desenvolvimento integral dessa criança, principalmente no desenvolvimento neurocerebral. Olha para a criança de forma integral, não apenas como uma peça que precisa ser consertada. Eu sempre falo para as famílias adotivas que muito provavelmente nós vamos precisar de apoio psicológico, porque nossas crianças elas vêm com as marcas desses traumas. Mas nós precisamos buscar um apoio de um psicólogo que vai nos incluir nessa terapia, né? Que vai nos ajudar, que vai reconhecer como são as nossas relações com os nossos filhos e nos ajudar nas nossas relações com os nossos filhos. Porque feridas que foram causadas por meio de relacionamentos, elas vão ser ressignificadas por meio de novos relacionamentos, ok? Olha a importância que nós temos, então, na vida dessa criança, né? E elas são baseadas em evidência científica e são multissistêmicas. Nós não estamos falando de uma terapia, nós não estamos falando de algo que é só para uma rede de profissionais, nós estamos falando de algo que qualquer e toda pessoa que lida com essa criança seria excelente que tivesse conhecimento e que pudesse lidar com essa criança de uma forma mais adequada, para que ela saia do lugar do medo e se sinta, então, mais confortável para se vincular, para criar conexões e para responder de forma mais adequada nas situações do dia a dia. Próximo slide, por favor. Então, esse tripé aqui, ele é super importante. A sensação interna de segurança, a conexão com esses adultos, com essas outras pessoas, e a autorregulação, o controle das suas emoções, que, por conseguinte, vai trazer controle sobre o seu comportamento. Pode passar. Quem deve ser beneficiado, então, por esses conhecimentos? Todos aqueles que lidam com a criança, né? Então, os psicólogos, médicos, assistentes sociais, equipe escolar,
o pessoal do Ministério, do Departamento Infantil lá da igreja, famílias acolhedoras, famílias adotivas, as instituições de acolhimento, os tribunais de justiça, ah, os lugares de cumprimento de medida socioeducativa, em todo lugar onde a criança faz esporte, faz balé, todos os que lidam com a criança e com o adolescente deveriam saber minimamente disso que nós estamos conversando hoje. Pode passar, por favor. Então, essas intervenções relacionais baseadas na confiança, elas são voltadas para toda a sociedade, para todos aqueles que lidam com a criança e com o adolescente. Pode passar. Claro que mais importante ainda, aqueles que lidam mais diretamente, professores, pais, cuidadores, educadores, né? Então, aqui eu quero terminar trazendo ah, as imagens que foram desenhadas, é o autorretrato de uma criança, de um menino, que, que ele e sua família começaram a aprender sobre as intervenções relacionais baseadas na confiança. Então, tanto a criança estava aprendendo a respeito do seu cérebro, a respeito de si mesma, tomando mais consciência e aprendendo de forma lúdica a como responder de forma mais adequada e tal. E seus pais também estavam, seus cuidadores também estavam recebendo esses ensinamentos. No quinto dia, pediram para que esse menino se desenhasse, e o desenho que ele fez foi esse aí. Vocês acham que tá bom? Não tá bom, né? Não tem cor, não tem pernas, as mãos parecem mais garras, os olhos estão arregalados, a expressão parece que é de medo, parece que ao invés de cabelo ele tem antenas, é como se ele tivesse que ficar ligado o tempo todo. Então as formas não estão bem definidas. Mas aí depois de um tempo, pode passar, Charles. No dia 40, no 40º dia, eles pedem para ele fazer um novo desenho de si mesmo. Já está melhor, né? As formas já estão melhores, mas as mãos ainda são como garras e ele tem uma expressão de tristeza muito grande. Próximo slide. No dia 50, ele se desenha e já tem cor, já tem até um sol olhando lá, e bolas e tal. Ele está colorido, mas a gente percebe que ele tem asas e chifres, né? Então, será que eu sou um anjo ou eu sou demônio? Tem horas que eu sou anjo, tem hora que eu sou demônio. Vamos para o próximo. Olha lá, no dia 100, gente, pouco mais de 3 meses. Olha como que esse menino muda a sua autopercepção. Ele já se desenha todo bonitinho, tem um chão dando base ali para a sua existência. Ele está todo colorido, o sol está sorrindo, ele está sorrindo com uma boca cheinha de dentes. Há detalhes, está de óculos, detalhes nesse desenho. E aí, mais para frente, eles pedem um novo desenho. Mostra para a gente, Charles, o próximo. Olha lá, no dia 200, né? Depois de 6 meses e 20 dias de acompanhamento, de transformação na forma de se relacionar, né? Dentro dessa família, dentro desse contexto com essa criança. Como que ele se desenha esse chão com florzinha, o sol sorrindo, ele muito feliz, com vários detalhes, né? Seu pé bem firme no chão. E essa coisa que ele desenha aí do lado, que eu acho um barato, para mim me parece ser um sorvetão bem grande, com um monte de cerejinha. Outros acham que é uma árvore com frutos. Eu não sei o que é, mas é uma coisa muito legal, né? Então, para a gente ver como que a forma como a gente se relaciona, ela vai trazer mudanças fundamentais na vida da criança e do adolescente. E aí eu quero passar então para o último slide. E encerro aqui com uma frase da Karen Purvis. Ela fala assim: fique calmo, não importa o que aconteça. Veja a necessidade por trás do comportamento. Sane a necessidade, né? Então, atenda a necessidade dessa criança. Encontre uma maneira e não desista. Se não for você, quem será? É isso aí. Muito obrigada, gente. E a gente pode abrir agora para comentários, para perguntas. Devolvo a bola para você, Charles. Que maravilha, hein, Sara? Todo mundo ficou aqui extasiado. Muitas informações bacanas, pertinentes,
O nosso chat bombou aqui de perguntas. Eu acho que, óbvio, eu sempre, como pai, né, assim, eu sou do time que aprendi muito com os acompanhamentos psicológicos, mas eu não sou psi, né? E aí, muitas vezes, para quem vem desse lugar comum, a regra, às vezes, na condição de pai ou de educador, ela é quase como uma condição, obrigatória, né? E naquela tua fala inicial ali daquele modelo de disputa, né? Muita gente bombou aqui no chat de questionamentos assim, e agora, o que é que faz? E, e eu vou perder, digamos assim, a rédea da situação, né? Então, para pais e mães, eu sempre digo que a maternidade ou a paternidade é um convite à reflexão, né? De um modelo de relação. E eu acho que se tu pudesse começar por aí, Sim. seria bacana. Na formação, no curso de TBRI, a gente tem um momento onde a gente fala dos estilos parentais. E aí a gente vai vendo que existem quatro estilos parentais. Um é o autoritário, aquele que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então há muitas regras e muitos limites e muita correção. E a gente vê que o fruto da parentalidade autoritária ele não é legal. Essas crianças, elas são inseguras, elas não têm muita motivação para fazer as coisas legais, porque, até mesmo para os estudos, porque elas obedecem por medo e não por consciência, né? Depois a gente tem aqueles que são liberais, é o outro oposto, né? Tem muita presença, tem muito carinho, tem muito afeto. Esse menino, meu filho, é o melhor filho do mundo e tal. Mas existem poucas regras, existem poucos limites. E essa criança, ela não se sente segura também. Então, ela pode desenvolver várias situações onde se envolva com eh, uso abusivo de drogas, álcool, ela está mais suscetível a isso. E é claro que o que não falta nessa criança é a autoestima, né? Ela tem certeza que ela é a última bolachinha do pacote, né? Porque os pais estão sempre jogando ela para cima, batem palma de ver ela cantando parabéns a você no aniversário. Então, mas esse também não é um padrão legal. Depois nós temos o padrão negligente, que é aquele onde não existem regras e não existe afeto, limites, presença, não tem nada. Quer dizer, esse é terrível, né? Então é claro que não vai dar bom também. Essa criança ela vai ser extremamente insegura, ela não vai se desenvolver bem, ela não é o que nós queremos também. E qual é, então, o estilo parental? Que é o melhor de todos, é o autoritativo, é onde há um equilíbrio, onde existem regras, onde existe sim correção adequada, mas onde existe muita conexão, muita presença. Então, há um balanço entre essas duas coisas. De forma alguma, eu quero deixar aqui a impressão de que nós precisamos ser liberais. Não podemos, não devemos ser liberais demais, porque isso não traz segurança para a criança, ok? Mais alguma pergunta? A gente abre Obrigada. aqui o espaço para quem quiser fazer, né? Eu acho que algumas questões vieram no chat, nessa direção do que eu adiantei, né? Algumas pessoas colocavam assim, mas o que fazer se a criança insiste, testar limites? Eu acho que a tua fala foi muito bacana, porque já convidou, antes de olhar para a criança, olhar para o adulto, né? O adulto olhar para si. Às vezes é muito confortável o adulto, nós adultos nos considerarmos os alecrins dourados, que já estamos prontos, né? E às vezes o convivialidade com a infância daquela criança que chega na condição de filho, por exemplo, vai tocar um pouco da nossa infância, né? E os nossos valores, o nosso não acolhimento, né? A nossa necessidade que não foi atendida, por exemplo. Exatamente. Isso é muito importante, Charles, o que você está fazendo. A gente precisa ter muito autoconsciência, né? Hoje em dia se usa um termo em inglês, mindfulness, né? Que na verdade é essa consciência plena. A gente precisa saber quais são os botõezinhos que apertam em nós e que a gente explode, né? Se a minha função é ajudar essa criança a se regular, a ter autocontrole, eu preciso estar regulado.
Então, o primeiro desafio é meu enquanto adulto. Isso não é fácil, isso é desafiador. Nós precisamos ter pessoas de segurança à nossa volta, com quem a gente pode conversar, que podem nos aconselhar, pessoas do nosso tamanho, né? E precisamos também ter as nossas válvulas de escape. O que que eu faço que me ajuda a me regular? É fazer uma caminhada? É ouvir música? É fazer meditação? É fazer oração? É ler? O que que é? Né? Então, a gente precisa se lembrar de cuidar da gente nesse contexto, porque se nós não estivermos bem cuidados, e em condições de nos regularmos, nós não vamos conseguir ajudar os nossos filhos de forma adequada, né? Vem uma pergunta aqui que eu tô vendo, né? Isso mesmo, Catarina, autoritativo, uma nova palavra para estudar. A doutora Lídia Weber, que é a nossa amiga, né, Suzana, ela escreve sobre os estilos parentais. Então, você pode procurar aí no Google, você vai encontrar alguma coisa de estilos parentais. A Lídia fala muito bem sobre isso. Quando esses comportamentos aparecem na adolescência, existe algum fato que explique isso? Bom, Juliana, a adolescência é uma fase que é bem conturbada para os meninos, né? Porque está tudo mudando, o corpo está mudando, está nascendo um monte de pelo, a menina menstrua, o menino começa a crescer rápido, os braços, as pernas, eles ficam meio estabanados, a voz começa a mudar, e é uma fase onde eles questionam muito daquilo que eles aprenderam dos pais. Então, é uma fase onde fazer parte do grupo é muito importante para eles, e às vezes eu vou fazer de tudo para fazer parte desse grupo, né? Então, a importância de ensinarmos os nossos filhos a dizerem sim, mas a também dizerem não, porque senão eles podem se envolver com situações perigosas na adolescência só para fazerem parte do grupo, né? É uma fase onde a gente precisa ter muito diálogo, muita paciência, muita conexão. As estratégias, os princípios são os mesmos. Mas a gente precisa mudar a estratégia, né? E fazer coisas que atraem os adolescentes. O adolescente costuma. Tudo bem, se a gente deixar por conta deles, às vezes eles querem só videogame, só computador, mas eles costumam gostar de andar de bicicleta, de arborismo, de andar de caiaque, de apostar corrida, então, de jogar jogos, né? Como Uno, War, Banco Imobiliário, sei lá, um tanto de coisa. Então a gente precisa encontrar, gostam de música, muitas vezes, de dança. A gente precisa encontrar o que que pode nos conectar. E lembrando que nós somos os adultos da relação. Então, nós somos aqueles que temos que sair da nossa zona de conforto e insistirmos em construirmos essa conexão com os adolescentes, né? Charles, me ajuda Fantástico, aí, porque entrou um Sara. monte de mensagem. É, Oi? fantástico, Sara. Eu costumo dizer, né, para os pretendentes que as crianças, quando chegam em adoção, essas que são maiores, não é? Elas não têm culpa dos comportamentos que elas trazem. Né? Então, eu sempre gosto muito das tuas exposições, porque você traz, né, digamos, a origem destes comportamentos, os porquês, não é? Então, a adoção é um caminho fantástico, não é, pessoal? Todos somos pais adotivos, a Sara também sou, e não é fácil, é muito trabalhoso, não é? Cada filho é diferente. Mas quando a gente entra na adoção, a gente precisa compreender, né, que determinadas coisas fazem parte do processo. Então, se eu adoto uma criança maior, eu vou passar por desafios, né, mais desafios. O bebê também vai ter desafios. Então, a gente tem que entender que a criança adotiva, ela vem, a criança e a sua história, né? Que a gente não vai conseguir transicionar de uma história para outra num dia só, não é, pessoal? Então, exige da gente, nós os adultos, não é, muita paciência, muita tranquilidade, né, muita calma, né, muita vontade de dar certo, né? Então a gente não pode pensar em desistir, não, eu estou desistindo. Veja como desistir, né? A criança não tem culpa, né? Então a gente precisa ajudá-la, precisamos achar formas, estratégias de lidar. Então, adoção, filhos adotivos e filhos biológicos não são iguais, né? O fato de eu ter tido filhos biológicos não me habilita, não é, a ser mãe adotiva. Eu tenho que aprender as especificidades da adoção. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas parece que não têm a humildade de se abrir
para o aprendizado, não é, pessoal? Então, com a adoção, nós precisamos estar abertos para o aprendizado. Foi fantástico, Sara, né? Eu gostei demais, né? Certamente vamos te chamar novamente, né? Daqui a um Imagina. tempo, porque eu acho muito importante a forma como você traz, que realmente mostra para as pessoas por quê, né? Então, a criança não está sendo mal comportada porque ela está rejeitando você. Logo, as pessoas, não, ele não me quer como mãe, ele não me quer como pai, está me rejeitando, né? Não é dessa forma, né? Ele precisa aprender a ser filho, ele precisa aprender tudo novamente. Né? Novamente não, ele precisa aprender tudo agora que se refere a uma família, que ele não sabe o que é uma família. Então, haja paciência, né, gente? Haja muita paciência, investimento da nossa parte. Que bom que você veio, Sara. Obrigada, Suzana. Obrigada. Isso vindo de você, eu recebo com muito carinho, com muita honra. Ainda sobre a pergunta, né, que chegou agora há pouco a respeito digamos assim, dos comportamentos que mudam na adolescência, eu acho que tem uma questão aí muito singular que a gente precisa fazer uma transição, digamos assim, de olhar, né? A gente precisa olhar para a adolescência com mais sensibilidade. A adolescência, seja pela adoção ou não, é uma época de muitas transformações para todos, né? E aí, muitos pais e mães têm muita dificuldade, às vezes, de perceber esse desimportante, de perceber-se distante. E a adolescência típica, ela é esse momento onde aquele sujeito, né, seja um garoto ou uma garota, ele vai buscar o lugar dele no mundo, e isso muitas vezes é mal olhado, é mal observado, né, pelo olhar parental. E a gente precisa ter mais leveza nesse momento. Fico muito feliz. Teve uma temporada, a Suzana estava falando aqui quando começamos, e no nosso estado a gente vê muitas adoções ocorridas com crianças maiores e adolescentes. Então imagina você já se tornar pai ou mãe nesse momento que é tão singular, que é tão difícil de transformação, né? Então, o que o garoto diz que quer agora de manhã, no meio da tarde ele diz que não quer, à noite ele volta a querer gostar. Então, o namoro da escola, que é a paixão da vida dele, na semana seguinte já é outra pessoa. Então, essas ambivalências todas fazem parte da nossa individualidade, né? E a gente precisa ter mais tranquilidade, é, um olhar um pouco mais amoroso com essas mudanças que são típicas, né? Eu vi aqui que na lista das perguntas tem a Ludmila, que levantou a mãozinha. Ludmila. Boa noite, Sara. Eu já tinha ouvido a sua palestra no ENAPA, né? Mas sempre é muito conhecimento, é muito importante, realmente, tudo isso que você traz. E eu queria saber, então, as parcerias aí que você falou em alguns países, no Brasil, como é que está sendo? Porque até esse exemplo de desenho que você trouxe do menino me dá a impressão que é diariamente, né? Se tem algum SAICA que isso está sendo aplicado, tá? Obrigada. Nós já ministramos a formação completa, né, ela é uma formação de 3 dias, em vários municípios. Então, já existem alguns municípios que estão já fazendo uso do TBRI em unidades de atendimento. A dificuldade que a gente enfrenta, Ludmila, é a rotatividade de profissionais, né? Mas ainda assim, tem alguns municípios que eu posso dizer, por exemplo, em Araxá, já fizeram a formação 2 vezes, inclusive. Jundiaí fez a formação esse ano e estão aplicando aquilo que aprenderam. E tem alguns outros lugares porque a gente ministra muito essa formação para técnicos do judiciário, acolhimento institucional e familiar, pais adotivos, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, toda essa rede, né? Então, mas em alguns lugares, agora mesmo nós acabamos de chegar de Florianópolis e a gente estava ministrando principalmente para a família acolhedora e acolhimento institucional. Eram 2 acolhimentos institucionais e uma equipe de acolhimento familiar. Foi muito rico, foi muito bom. E a gente vai mantendo essa mentoria com eles, depois virtualmente, para ir tirando dúvidas e tal.
Recife também eles têm usado isso não é Recife, desculpa, é Jaboatão dos Guararapes. Tem uma unidade de acolhimento lá que tem utilizado do TBRI também. Bom Esses saber são os até que para me interessam. divulgar, para Aham. solicitar. Obrigada. Imagina. Charles, acho que a gente tem que pensar numa formação aqui em Pernambuco, sabe? Por ano de Com 2025, porque, sinceramente, esse conhecimento deveria ser acessado, não é? A todos os pais adotivos, né? A gente precisa divulgar, né? É uma estratégia fantástica, é uma forma, não é? Adequada de lidar com essas crianças, né? E tem que ser divulgado. Acho que nós precisamos colocar na nossa programação aí. E aqui tem praia, viu, Sara? Elas que só Ai, vai que onde tem delícia. praia. Não, e nós tivemos um pouquinho mais de uma hora, né, para a gente conversar sobre isso. Então, quando a gente pode imergir mesmo em 3 dias de formação, e é muito vivencial também, não é só teoria, é transformador para a vida da gente, para a vida da nossa família e para a vida da nossa equipe, né? Então, estamos à disposição aí para a gente construir isso juntos, viu, gente? Vai ser um Muito prazer. bom. Maravilha, Sara. Realmente eu acho que é fundamental disseminar esse conhecimento que você nos apresenta aqui, né? Óbvio, como a Ludmila falou, eu também já tinha tido a oportunidade de te ouvir num dos ENAPAs, que você trouxe isso numa formação assim também breve. E para mim, eu acho que foi fundamental. Eu sou pai de um adolescente que agora já está adulto, na adultez, né? Mas na época ele era adolescente, então essa inquietação que alguém trouxe aqui um pouco antes até me sensibilizou muito, porque às vezes muda muito a nossa abordagem do processo educativo dos nossos filhos quando a gente vira essa chave, né, para o olhar, não como aquele que está ali trazendo uma situação de enfrentamento pessoal, né? É um sujeito traumatizado e a gente tem uma educação muito compassiva, por exemplo, com crianças. A gente vê, né, a mídia faz um alarde disso, né? As crianças que passam por situações de guerra ou de guerrilha, a gente olha com muito compassividade, mas para essas crianças que vêm de um lugar que também eles viveram uma guerra social, né, dentro das suas famílias, elas também trazem uma camada de traumas ali. A gente precisa ter mais amorosidade, né, nessa situação. Óbvio que eu acho que você trouxe uma coisa, e a Suzana sempre fala muito, né, quando ela tem a oportunidade de falar, isso não tira dos pais e das mães a necessidade de serem firmes, né, no processo educativo. A firmeza, ela é tão importante para o processo de forja, né, do caráter, né? Você tem que dizer uns não, tem que ser, né, não pode ser negligente, digamos assim, né? Não pode sair do processo. Mas é fundamental. Vamos sim. A gente está num momento bem interessante aqui no estado. É, Sei que no Brasil isso tem sido uma crescente, mas aqui no estado tem se fortalecido muito as cidades que têm feito uma transição ou trazido o acolhimento familiar como uma alternativa de acolhimento. E eu sinto que isso tem levado eles para um processo de formação muito bacana. E está tendo de vez em quando alguns fóruns, alguma mesa. Então, se tiver oportunidade, a gente vai recomendar sim que tem Paulista, tem Abreu e Lima, tem várias outras cidades que estão implantando serviço de acolhimento, até a Recife mesmo. Já tinha tido uma tentativa, sei lá, há 10 anos de constituição de uma equipe de acolhimento familiar, e isso acabou não prosperando, e voltou a montar uma equipe, um serviço de acolhimento familiar recentemente, há uns 2 anos. Então, eles estão nessa fase de disseminação, formação. Eu acho que, como a Suzana falou, a gente precisa fazer com que esses saberes, né, se multipliquem, né? As pessoas precisam ter isso mais internalizado. Chegou uma pergunta aqui no chat, Sara, não sei se tu viu, eu acho que é da Roseli, que fala um pouco no caso de situações de bebê. Eu acho que ela conhece ou convive com alguma criança em crise de abstinência com pais biológicos drogaditos, né, digamos assim, e ela pergunta se essa abordagem pode dar algum Então, benefício.
Nesse caso, eu creio que ah, o pediatra ele precisa estar bem junto desse processo para orientar, né? E, novamente, eu falo, os princípios são os mesmos. Vai precisar de muito vínculo, vai precisar de muito colo, de muito afago, de construir esse sentimento de segurança, porque, veja bem, a adição, na verdade, há uma falta química no corpinho daquele bebê, né? Então, vai levar um tempo até que, geralmente, isso demora 3 meses para que o seu corpo fique limpo das drogas. Os estudos falam que é em torno de 3 meses. Então, esses 3 primeiros meses, eles vão ser mais desafiadores. Mas principalmente o primeiro mês, mas o meu conselho é muito carinho, muito afeto, muita presença e atender as necessidades que a criança tem, que são saudáveis, claro, né? Tá? Estar atento a isso, lembrar que nem todo choro é por causa da Vai para dislexia, lá. né? Existem choros que são por causa de Coordenadora fome, pedagógica frio, que vai calor, para lá. cansaço, sono, essas coisas que acontecem normalmente com o bebê, né? Mas muito importante estar bem junto com o pediatra. A gente fala muito pouco no Brasil sobre a síndrome alcoólica fetal. E é algo que eu sugiro que vocês deem uma pesquisada, porque muitos dos nossos filhos são filhos de gestantes, que fazem uso de álcool e de drogas durante a gestação. E nós precisamos, ficar conscientes do que isso pode causar a longo prazo, inclusive, né, no desenvolvimento deles. Isso não vai nos fazer desistir, mas vai nos ajudar buscarmos ferramentas adequadas para lidar com essas situações. Mais perguntas? Eu penso que todos devemos decorar o mantra que a Sara deixou aqui. Fique calmo, não importa o que aconteça. Veja a necessidade por trás do comportamento. Sane a necessidade, encontre uma maneira. Não desista. Se não for você, quem será? Tem que levar para a vida, gente, essas frases, né? Eu não lembro quem disse, a Sara. Foi a doutora Karen Purvis. Ah, certo. É isso mesmo, né, gente? É entender que determinadas questões são do processo e que a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Quem quer vencer, vai vencer, não é? Então, fazer dar certo é uma decisão, né? Na adoção não pode ter opção de devolução, de desistir, não pode, né? A gente tem que fazer acontecer. Filhos não se devolvem, né? Filhos se acolhem, né? E vamos em frente. É isso aí. Eu acho que uma noite muito feliz. Mais uma vez, Sara, sempre que tivermos a oportunidade, vou te agradecer pelo aceite. Sei que foi em cima, a gente costuma organizar esse evento. Tá virando quase uma coisa assim anual. A gente fez um ano da fundação, foi assim que fundamos a Apega. No outro ano, acho que entremeada a pandemia, as coisas ficaram confusas em alguns anos. A gente trouxe a Lídia Weber para falar conosco. E agora você está aí no hall das estrelas que Olha foram que honra! convidadas para estar aqui conversando com a gente nesse webinário e com tantas outras famílias, né, com tantas outras pessoas. A gente fica muito feliz de poder trocar essas experiências. É o que eu disse até num vídeo que eu chamei hoje à tarde. Que bom que isso acabou sendo uma consequência positiva da pandemia, né? A gente começou a usar mais essa forma de nos reunirmos, né, online. A gente sabe que não, como você mesmo diz, não substitui uma formação, por exemplo, de 2, 3 dias de imersão, de convivência, né? Mas da maneira que a gente pode, é uma forma da gente chegar junto, de cada um de vocês, né, que estão aqui hoje, optaram por estar aqui hoje, né, podiam estar descansando, podiam estar saindo e tal, tá aqui ouvindo, se preparando, ou adquirindo, né, um saber importante, né? A Ludmídia compartilhou aqui um material, uma live do SAF, né? Queres falar um pouco, Ludmila? É uma entrevista que eu fiz com um casal que adotou uma criança, né, que tem SAF, e aí eles falam, contam a história, então tá no meu canal do YouTube aí.
se alguém tiver interesse, né, que a Sara falou que é algo que se fala pouco, né, é importante ter esse conhecimento. Traduz aí, a SAF é a síndrome alcoólica fetal, né? Pronto. Ah, obrigada, Ludmila. Procurar, sim. Eu também deixei aí o site da Pontes de Amor. Lá a gente disponibiliza a aba Criança em Foco, que é a nossa aba educacional. E tem um mini curso que se chama Instrumentalização para adultos que lidam com crianças advindas de histórias de o nome é mais ou menos isso, é meio grande. E é um curso autoinstrucional, você leva mais ou menos 4 horas para fazer, dá certificado, inclusive, viu? E é sobre essa temática que a gente estava conversando aqui agora. Você tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais. E nós também temos o podcast da Pontes de Amor, onde a gente também fala bastante sobre esses temas, temos entrevistas bem interessantes. Então, vocês ficam convidados a participar conosco também, tudo gratuito. E o nosso interesse é que essas informações sejam realmente propagadas. E eu agradeço muito, me sinto realmente muito honrada por esse convite da APEGA. Fico feliz que a data deu certo, viu, Charles e Ana? Muito obrigada e uma honra estar aqui com vocês. Deu certíssimo. Já tinha dado certo, né? Quando você disse sim, aí, pronto, já deu certo. Já deu certo. Eu aprendi aqui na sintonia dos meus amigos dos grupos de apoio. A Suzana, com um pouco mais de experiência, nos ensinou que a gente tem que trabalhar na escala do possível. Foi possível, deu certo, estamos felizes. Go home or ahead, né? Vamos embora. Uma coisa que eu tenho percebido, né? Isso eu penso que é ganho secundário, ou seria primário, da pandemia. De uma certa forma, a gente consegue trocar mais o conhecimento, não é? Então, estamos mais juntos em termos do movimento de apoio à adoção, né? Então, podemos trazer a Sara de Uberlândia, já veio a Lídia lá de Curitiba, não é? E a gente também viaja para outros cantos quando chamam. Então, isso está muito bonito, sabe? Está muito construtivo, né? E eu vejo que gradativamente a nossa cultura de adoção realmente ela tem se ampliado, ela tem modificado, né? E nós estamos amadurecendo, quando eu falo nós, né? É o Brasil mesmo, né? Nós, enquanto brasileiros, nós estamos amadurecendo muito, não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas estamos indo, né? Sempre numa escala ascendente, né? Cada vez mais a gente está vendo adoções diferenciadas acontecendo, né? Isso nos deixa muito felizes. E o principal é a gente estar junto, né? Aqui em Pernambuco a gente diz o principal é nós estarmos apegados. Foi bom você ter falado, Suzana. Isso nos lembra que a gente precisa lembrar que isso é um processo meio que de multiplicação. Então, se cada um de nós tirar uma foto, postar nas suas redes, marcar a pega, será ótimo. A gente precisa disseminar um pouco disso, pelo exemplo mesmo, né? Tiveram outras pessoas que, né, a gente vê assim, as formações regulares, para o processo de habilitação um número grande de pessoas. Mas as pessoas se disponibilizam para um processo de habilitação, sim, achando prontas. E aí, muitas vezes, tem as adversidades quando os filhos chegam, porque a gente só vai estar pronto quando esse momento de encontro ocorrer, né? Que ali vai transformar um projeto em algo concreto, né? E a gente precisa se munir de todas essas teorias que, né, que principalmente dessas que têm um fortalecimento, muitas práticas estabelecidas para poder fortalecer a nossa maternidade, a nossa paternidade, né? Então, acho importante a gente frisar isso. A gente precisa transformar o mundo no lugar que a gente gostaria que ele fosse, né? Então, é o nosso papel. A gente tem que fazer uma coisa ativa. Não dá para poder esperar que o mundo mude se a gente não muda. A gente é que tem que fazer as coisas acontecerem. Então, vamos arregaçar a manga, agradecer a Sara,
agradecer a todo mundo que está aqui hoje, pela oportunidade de conversar e de trocar um pouquinho sobre, né, essa questão do trauma e do quão isso pode impactar na questão dos vínculos, né? Às vezes a gente acha que a questão dos vínculos é só conosco, né, pais e mães, mas quem vive situação de trauma tem muito problema na construção de vínculos de uma forma global, né? E isso é uma coisa que, para nós, pais e mães, ou pessoas que estão aqui pretendentes, a gente precisa ter atenção, porque muitas vezes vai colocar essa criança ou esse adolescente em caminhos difíceis, e a gente precisa educá-los para isso, né? E para educar, a gente tem que educar-se, né? A gente precisa se educar. Aproveitando que você citou uma frase do Dr. Luiz, aproveitando para convidar os amigos pernambucanos que estão aqui para a nossa reunião mensal, né, do sábado, dia 14, com o Luiz Schettini, e o tema é Amores e Dores da Adoção. Será a nossa última reunião do ano e também imperdível, né? A esposa fazendo o comercial do marido é uma coisa fantástica, mas na adoção pode. Essa já Amores vai e ser Dores na presencial em Adoção, Recife, né? presencial em Recife. Mas aí é uma oportunidade, final de ano, de repente, se você está aqui no estado, mais para o interior, dá uma circulada na capital, ó, é um sábado, já é um feriadão. Feriadão não, no final de ano, qualquer final de semana é a oportunidade, de repente, de fazer compras, comprar o presentinho de Natal, e não pode aproveitar a oportunidade de prestigiar, de repente, a presença do nosso querido Luiz Schettini Filho, que traz também uma sabedoria, uma experiência que é muito importante. A gente precisa usufruir dessa tecnologia que se transmite de uma maneira não tão digital, né? Mas que muda cérebros. Agradeço muito a essas pessoas, né, que estão aqui na minha frente hoje. Sara, Suzana, Doutor Luiz, né, Ludmila, que à distância ajuda, né, a gente em rede, chega em cada um dos lugares. E a todos vocês que estão aqui hoje. Enfim, eu acho que a gente já está encerrando, digamos assim, né, nosso webinário. Sara, você teria alguma questão para poder trazer aqui para a gente fechar? Só quero agradecer mesmo, deixar um grande abraço para vocês. Até coloquei no chat que a cuidadora da minha mãe, ela é daí de Pernambuco, e ela estava ouvindo o sotaque de vocês. Ela falou, esse pessoal é de Pernambuco. Um abraço para eles. E dizer, gente, que reforçar o que a Suzana falou, né? Desistir jamais. Ah, eu quero finalizar com uma frase que a vida, eu creio que ela vale a pena ser vivida quando ela é repartida. Então, que toda a vida que nós temos possa ser repartida, primeiramente com a nossa família, com esses filhos tão preciosos que nós já recebemos ou vamos receber, do jeitinho que eles são, mas que a gente possa encontrar fonte para repartir vida. E eu creio que a gente se retroalimenta nas nossas relações, né? Então, vamos permanecer juntos. Um grande abraço para vocês e muito obrigada. Um grande abraço para você também, Sara, para sua mãe, né, e todos os nossos amigos de Uberlândia. Obrigada. Obrigada novamente. Parabéns a todos que estão aqui, gente. A gente fica muito feliz, muitas mensagens de agradecimento a Sara, a mim, a Suzana, né, quer dizer, eu acho que toda a pega, né? Eu acabei nomeando pouco, mas a gente tem aqui a Conceição Ferreira, Yara Coelho, vários outros queridos e queridas dos outros grupos de apoio que trouxeram seus times para estar aqui conosco. As pessoas que vieram dos outros estados, né? Então tem o Brasil todo aqui presente. E a gente fica muito feliz por oportunizar agora em 2024 esse encontro, né, essa troca de saberes e por vocês terem estado e também contribuído, né, com a causa da APEGA. Não dá para só bater no ombro e dar apoio moral. A gente faz trabalho pelo voluntariado, mas assim, a causa precisa de recursos, né? Então, quem pôde colaborar fazer suas contribuições, a gente só tem a agradecer. Então, a todos vocês que estão aqui hoje, agradeço pela pega,
né, pela continuidade do nosso trabalho, a gente continua, né, a gente tem uma missão, né? É difícil, é hercúlea, trabalhar com voluntariado é algo desafiador. A gente está tentando se fortalecer para ver se consegue ter recursos, né, da própria pega, assim, contratar alguém e tal, mas não é tão simples. Mas a gente espera consegui-lo em breve para poder fazer um trabalho ainda maior, melhor, mais intenso, mais presente e com muita amorosidade, com muito carinho, com força, com garra. 2025 está chegando, a gente espera que seja um ano de muita realização. Para quem ainda está sem seu filho ou sua filha, seu filho ou sua filha chegue, ou que você lembre que quando ele chegar, você está se preparando, você está assim, né? A cada dia não perder uma oportunidade, né? Enfim, não sei se alguém quer mais dizer algo antes de nos despedirmos e encerrarmos. Eu quero dizer Feliz Natal Oh, para todos nós. Feliz e um Natal. excelente 2025, gente. Com Amém. muita adoção no coração. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, mais uma vez agradeço. Recados finais, assim, é que algumas pessoas andaram perguntando no início, eu sei que algumas pessoas chegaram depois, sobre declaração de participação, a gente vai mandar na sequência. O bom de fazer pela plataforma do Simpla é que é bem dinâmico, vocês vão receber por e-mail o link de acesso, e se alguém tiver dificuldade, nos procura que a gente ajuda, né? Sempre tem aquele ou aquela que porventura tenha mais dificuldade tecnológica, manda mensagem para a gente ajuda vocês, tá bom? Sara, muito, muito, muito obrigado, querida. Agradecemos. Vamos tentar fazer uma foto que a gente não fez. Vamos tentar fazer uma foto assim. Quem puder abrir a telinha, dar aquela arrumada, que eu sei que à noite, 9h30 da noite, tem umas pessoas que fizeram assim na cama, né? Aí dá aquela sacudida, tira o Agora óculos, já, bota o agora, óculos. agora já gastou o batom, né, Charles? Olha aí, a cara delinha Oh, meu Deus! apareceu. Achei linda. Vamos lá. Quem são os nossos fotógrafos? Cada um tira uma foto do seu lugar, faz um print de tela, porque aí a gente posta nos grupos e Meu existe Deus, versões parece diferentes. cachorrinho. Olha aí, que belíssima. Como é o nome da maravilhosa, Sara? Imagina que É seja a uma Lali. maravilhosa. Lali. Olha aí, que linda, charmosa. Ela que participou da palestra. Olha aí, isso aí. Vamos lá, gente. É isso. Boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Até breve. Boas festas aos casais, a quem está só, cada um na sua jornada. Muito obrigado, gente. Até breve. Meu Deus, deve ter cansado.